Olá, bem-vindo a mais um vídeo, né? Agora nós vamos entrar na lição de domingo, né? A lição de sábado, a lição de hoje. Origem e natureza da Bíblia, né? Eu achei muito interessante essa lição, que ela fala que assim, ó, nossa maneira de ver e compreender a natureza das Escrituras impacta grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na igreja como um todo. Nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada pela compreensão do processo de revelação e inspiração. Se desejamos entender as Escrituras, precisamos, antes de tudo, permitir que elas determinem os parâmetros fundamentais de como devem ser tratadas. Não podemos, e isso é interessante, não podemos estudar matemática com métodos empíricos empregados em biologia ou sociologia. Não podemos estudar física com as mesmas ferramentas para estudar história. Semelhantemente, as verdades espirituais da Bíblia não serão conhecidas nem entendidas por métodos ateístas, que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. Em vez disso, a interpretação das Escrituras precisa levar a sério a dimensão divina humana da palavra de Deus. Portanto, para compreender as Escrituras é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo metodológico, muito menos com dúvida. Nesta semana examinaremos alguns aspectos fundamentais da origem e natureza da Bíblia que devem impactar nossa interpretação e compreensão da palavra de Deus. Meu amigo, essa aqui esse cara aqui, esses caras que escreveram essa lição, eles são monstros demais. O que ele comentou aqui, você encontra nesse livro aqui, Merece Confiança no Novo Testamento. Não é uma citação direta, mas o mesmo assunto, o cara resumiu exatamente esse livro todo. Ele resumiu esse livro todo em menos de 20 linhas, né? Porque o princípio metodológico, e olha que também esse comentário aqui, ele resumiu muitas das apostilas que eu tenho lido na faculdade de História, né? Você vai estudar História, por exemplo, eu estou estudando Antropologia, né? Antropologia não, História da Religião. E aí fala das ferramentas históricas, ferramentas sociológicas, ferramentas filosóficas, a mistura que você teve da filosofia, da religião e da história, e aí tudo embolado, a questão política. Metodologia é a chave, né? Então, por exemplo, você pega um cara que utiliza o método histórico-crítico, que eu vi que essa é uma crítica a esse método, você tem um método histórico-crítico que encara como se a Bíblia fosse apenas um documento humano. E ela não é, por mais que ela tenha sido copiada e recopiada e transmitida por homens, ela tem um poder, ou ela tem um nível acima. Um nível acima que faz com que ela tenha que ser tratada diferente. Primeiro motivo porque ela foi copiada e recopiada muito mais, infinitamente mais do que qualquer documento antigo. Né? Ela tem uma atestação manuscritológica muito mais do que qualquer documento antigo, então já começa por aí. Segundo ponto, a maneira como que ela suscita amor e ódio. Umas pessoas amam a Bíblia com unhas e dentes, outras pessoas a odeiam com unhas e dentes. Então a Bíblia ela tem um negócio, uma luta, ela gera uma luta dentro do homem. A Bíblia, estou falando aqui da Bíblia, do documento bíblico, estou falando disso aqui. Né? Ela gera um conflito dentro do ser humano como um todo de maneira esplendorosa. E não tem como isso ser apenas algo terreno. Algo terreno. Então, quando a gente encara a Bíblia, não dá para encarar apenas pelo método, porque a Bíblia foi escrita tal, em tal período. Não, isso aí é muito importante, e é importante para a compreensão bíblica. Mas tratar apenas como um documento literário de um período do ser humano é a gente reduzir a força das Sagradas Escrituras a um nível um tanto que deplorável. Um tanto que deplorável. Né? Então, eu acho que essa é a parte mais pá dessa lição. Né? Essa abordagem, esse argumento dessa lição de hoje foi a questão mais pá. E eu poderia falar muito mais, mas a maneira como que a gente encara a Bíblia influencia nos finais. Então, por exemplo, se a gente começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ir até 10, a gente chega no 10, ok? Se a gente começar a contar do 2, 2, 3, 4, 5, 6, a gente chega até 11. Se a gente contar do 3, a gente chega até 12. E assim por diante. Então, de onde você começa, diz onde você termina. Tá sacando?
Se você começa estudando inglês, você termina falando inglês. Se você começa estudando espanhol, você termina falando espanhol. Se você começa estudando grego, você termina falando grego. Se você começa estudando a Bíblia como um ateu, você termina ela estudando como um ateu. Se você começa estudando a Bíblia de maneira séria e contextualizada, você chega compreendendo ela de maneira correta e contextualizada. Então, de onde você começa, determina de onde você vai chegar. Não espere que, estudando a Bíblia como ateu, você vai chegar à conclusão de um religioso. O método é diferente, a maneira é diferente, a abordagem é diferente. E isso é importante. Né? Um historiador que vai estudar a Bíblia, ele vai estudar a Bíblia como um documento histórico e tal, e ele vai chegar a uma conclusão histórica. É ou não é histórico? Ah, isso aqui é histórico, isso aqui já não é, isso aqui é confiável, isso aqui não é, porque a metodologia dele é histórica. E isso é importante. Até no Merece Confiança no Novo Testamento, o F.F. Bruce faz um comentário que eu digo que é uma crítica. Você tem muitos historiadores que entendem que, historicamente falando, Jesus existiu. Não há um questionamento historicamente falando isso. Só que aí você vai falar com um teólogo que estudou teologia, que se diz o bichão da goiaba, o desgraçado me fala que Jesus não existiu. Aí você para e pensa, peraí, velho, se o historiador, que não tem nada a ver com a metodologia, não que não tem nada a ver, mas um historiador, que o foco dele é provar a existência ou não de uma determinada figura, tá falando que existe, aí vem o teólogo e diz que não existe. Mas que bagaça é essa? Me explica isso aí, velho, eu não tô entendendo. Então a metodologia ela é muito importante. E parece até contraditório, né? Quando eu falando assim pra você, parece até contraditório. O certo era o historiador falar que Jesus não existiu. Mas os historiadores falam, não, Jesus histórico existiu. Né? Agora chega o teólogo e fala que nós não temos evidências documentais sobre a vida de Jesus. Aí vai lá um historiador, pega documentos históricos e mostra. Fala, olha, a própria Bíblia é um documento histórico. Pega Flávio José, um documento histórico. Pega o Talmud, é um documento histórico. Pega a própria construção do Ocidente, negão. É a comprovação histórica. Mas aí vem um teólogo e fala que Jesus é uma invenção coletiva de algumas pessoas. Porra, não dá não. Então, a gente tem que ter o método correto para chegar na maneira correta. Senão a gente cai num poço de desespero, né? E eu estou falando aqui não é do ponto de vista técnico, não, eu estou falando aqui assim, se você estudar a Bíblia de maneira errada, você vai cair e chegar num poço de desespero. E se você tentar buscar a Bíblia no seu contexto correto, você vai até o céu. É igual aquela piadinha sem graça que a gente fala para as minas pentecostais, olha, não sou arrebatamento secreto, mas te levo até o céu. Os irmãos pentecostais vão ficar putos da vida. Mas é basicamente isso aí. Então a gente, como nós encaramos a Bíblia, impacta tremendamente no que achamos sobre ela. E aí até o F.F. Bruce menciona, fala, olha, se você não crê nos milagres, se você não entende nos milagres de Jesus, você não encara a divindade dele dessa maneira. Então, uma coisa leva a outra, e é isso que essa lição vai bater, eu acredito. Eu não li a lição, as outras lições, mas eu peguei essa lição aqui de sábado agora e falei, mano, é muito monstro. Então, bora acompanhar essa semana na lição. Adolfo, onde que eu consigo essa lição? Cara, você pode entrar no site da CPB, lá vai ter a lição online. Tá? Lá vai ter a lição online do dia. Então, a lição de hoje vai lá, sábado, dia 4, tem essa lição. Dia 5 vai ter a lição liberada. Você pode comprar em qualquer lugar que venda coisas de adventista e por aí vai. Só entrar em contato com a CPB, só entrar em contato com alguma igreja adventista que eles têm essa lição. Ou eles indicam um lugar que vende essa lição. Porque, cara, essa lição tá imperdível, cara. Tá imperdível. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.